Bom dia, gente. Muitas vezes, vê se não acontece contigo, a gente deixa de viver, né, a nossa vida, as nossas melhores experiências, o nosso crescimento pessoal, profissional, por conta de viver a vida dos outros, né? A gente acha que vai ser o salvador da pátria dos outros e esquece de entender as nossas vontades, os nossos desejos, a forma como a gente quer encarar a vida. E isso muitas vezes bloqueia, sim, as nossas emoções, bloqueia, né, o jeito com que a gente vai crescer profissionalmente, como a gente vai evoluir no nosso relacionamento, porque às vezes a gente acaba deixando que essas amarras de culpa, de sentimento de que tu tem que estar ali sempre em débito com aquelas pessoas que a gente vive e convive, né? E isso às vezes nos aprisiona, né, nesses sentimentos ruins que nos colocam para baixo, que fazem com que a gente se sinta impotente, com que a gente se sinta sem energia, muitas vezes, né? Quando a gente entende como a gente deve conviver com as nossas relações no dia a dia, quando a gente consegue fortalecer as nossas emoções para conseguir estabelecer limites nas nossas relações do dia a dia, a gente consegue ter mais qualidade de vida. Por exemplo, a gente quer muitas vezes viver o problema do nosso amigo, a gente quer viver o problema da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, né? E cada pessoa tem a escolha da sua vida, aquilo que ela escolheu para viver. Por exemplo, acontece uma situação de uma doença grave na família e a gente, às vezes, toda a família adoece junto. Por quê? Porque a gente vive aquela doença. Quando a gente estabelece limites de que quem tem que cuidar da doença é o médico, né? É a assistência daquela pessoa com todas as possibilidades para ela ter uma vida boa e saber que eu também tenho o direito de viver a minha vida independente de todas as situações que aquela pessoa está vivendo, né? Eu viro algumas chaves na minha vida de me sentir melhor comigo mesmo e até mesmo com aquela relação. Porque quando a gente acaba fazendo coisas, né, e deixando de viver a nossa vida para atender uma necessidade de outros, a gente às vezes fica com raiva, fica com sentimento às vezes até de insegurança. Será que eu vou conseguir ajudar? Será que eu vou conseguir? E esquece de ver aquilo que nós precisamos ver em nós, né? São armadilhas que a gente cria para nós, para deixar de viver aquilo que a gente precisa viver, aquilo que a gente precisa crescer, aquilo que a gente precisa amadurecer. Quando a gente está maduro o suficiente, a gente entende o limite do outro e não se sente rejeitado, não se sente devedor daquela pessoa, não se sente culpado por não poder estar com ela naquele momento, né? E eu, como sou mãe, sou avó, sou tia, sou filha, né? Tenho vários papéis. Eu penso com a minha experiência que, na verdade, isso acontece muito no nosso dia a dia e é sem querer, né? A gente acha que a gente sabe o que é melhor para as pessoas e a gente esquece de perguntar se aquilo que ela está vivendo tá bom para ela, né? Às vezes a gente quer mudar uma realidade do pai, da mãe e tal, e tá bom para ele como ele tá. Às vezes a gente quer mudar a realidade do nosso filho que escolheu namorar quem ele quis, escolheu a faculdade que ele quis, escolheu a profissão que ele quis, e a gente sempre fica achando que ele deveria fazer algo diferente, porque aí ele vai ser mais feliz, e esqueceu de perguntar para ele como ele está se sentindo naquele momento, o que ele quer realmente, como ele está. Eu não posso mudar a vida do meu filho, das escolhas que ele tem. Eu posso sim estar do lado apoiando, mas não vivendo a vida dele, né? Essas amarras que nos fazem viver a vida das pessoas têm muito a ver com as nossas dependências emocionais, aqueles elos que a gente estabeleceu das relações para ser aceito, para ser valorizado, né, para deixar de ser criticado, né? E aí a gente vai fazendo as coisas que os outros querem, as coisas que a gente acha que todo mundo vai achar lindo e maravilhoso como tu está fazendo, só que tu está ferindo a ti, a tua vontade, o teu desejo. A gente às vezes diz sim para tantas coisas, para tantas pessoas, e a gente vai para casa triste, frustrado. Por quê? Porque a gente disse não pra gente. A gente disse não para as nossas vontades. Para quê? Para o outro ir feliz para casa, para o outro ficar feliz. Ah, não, eu tô feliz.
né? Eu consegui que a pessoa né, ficasse vivendo a minha vida, aquela pessoa. Muitas vezes, gente, a gente tem vivências até lá atrás, na nossa infância, que quando a gente está doente e quando a gente se sente mal, os nossos pais correm pra gente, né? Nos trazendo tudo, a sopinha quente, um lençol quentinho, tudo de bom, pra gente ser bem tratada naquele momento. E quando a gente vê, a gente cresce, né? Às vezes demonstrando uma fragilidade nesse sentido para ter atenção do outro. Então eu fico sempre me queixando que eu tenho dor, que eu tô doente, que eu não tô bem. Para que muitas vezes é a nível inconsciente para a gente sentir a atenção do outro. Quando a gente entende isso, a gente pode mudar esse funcionamento. Eu posso ter a atenção do outro sem precisar ser a vítima, sem precisar me sentir doente para mim poder que o outro tenha atenção para mim, né? Tem pessoas que sentam do lado da gente e contam a tragédia toda da vida. Mas por que isso? Porque ela estabeleceu que quando ela tinha tragédia na vida dela, todo mundo virava atenção para ela. E ela não se permite crescer, não se permite melhorar de vida, porque ela não se reconhece muitas vezes vivendo uma coisa diferente da tragédia. Ela aprendeu isso. Ela entendeu que para ela ser vista e aceita é a partir deste comportamento, isso tudo a nível inconsciente. E o quanto isso prejudica a nossa vida no dia a dia, que a gente não se dá conta também. Que a gente não se dá conta que a gente se travou porque a gente está em débito. Bom, aconteceu aquela tragédia lá atrás, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu fali, eu vivi uma doença que às vezes é da minha mãe ou do meu pai, enfim, né? E me sentir sempre devedor daquelas situações ou daquelas pessoas. As escolhas que os nossos pais fazem são deles. As nossas escolhas que a gente tem hoje tem que ser baseada com as nossas vontades. Quando a gente rompe essas correntes que a gente estabelece de uma forma, às vezes, dependente emocionalmente do outro e da aceitação do outro, né, a gente começa a entender aquilo que eu quero, eu decido o que eu quero para minha vida, não mais a partir do que o outro vai dizer como eu devo viver a minha vida ou a nível inconsciente, aquilo que eu devo fazer para ser aceito pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, entende? Então, quando a gente percebe o quanto a gente precisa olhar para dentro de nós e entender quem a gente é, quais são as armadilhas que a gente cria para nós mesmos, quais são os nossos medos, as nossas fragilidades, o porquê que a gente está se sentindo assim, a gente consegue evoluir, né? Evoluir no sentido de dar um passo a mais no nosso crescimento, estabelecendo relações mais fortalecidas, mais verdadeiras, sem trazer tanto peso emocional e carga emocional para a nossa vida presente, né? Muitas pessoas às vezes vivenciam pais que são alcoólatras, mães que apanham dos maridos, enfim, e esses pais, essas mães, muitas vezes eles usam os filhos para desabafar o que eles estão sentindo, e aquele filho cresce pensando que ele precisa sempre estar atento ao problema da mãe e do pai. Aí aquele pai vai embora, aquela mãe fica sozinha, eu preciso dar conta daquela mãe, que eu esqueço de viver a minha vida, enquanto que as escolhas deles foram essas naquele momento. Eu posso dar apoio, mas não viver a vida do outro, né? A gente tem às vezes o hábito de desabafar coisas com os nossos filhos, né? De falar coisas com os nossos filhos que às vezes eles podem se sentir responsáveis vida fora por algo que aconteceu na nossa vida e não são, né? Eles vão viver a vida deles e a gente precisa dar essa liberdade para que eles possam ter as escolhas deles, né? Assim como os nossos pais também muitas vezes não conseguiram e deveriam dar essa permissão para que a gente possa crescer e viver as nossas vidas, né, sem medo de ser julgado, de ser avaliado, de ser criticado por não ser a melhor mãe, por não ser o melhor pai, não ser a melhor filha, enfim. Então, gente, essas armadilhas que a gente cria para nós sabota,
essas armadilhas que a gente cria para nós fazem com que às vezes a gente não cresça o máximo que a gente pode. A gente vai até um ponto porque a gente não entende ser merecedora de viver além daquilo, pelos nossos sabotadores, pelas nossas vivências, pelas nossas experiências. Quando a gente entende que a gente pode ir mais longe, porque todos nós temos um potencial, todos nós temos condições de crescer. Depende de como são as nossas crenças, daquilo que a gente entende que a nossa vida, bom, a partir dali eu não mereço mais, eu não posso mais, eu devo viver até aqui, né? Então quando a gente entende isso, a gente atravessa, né, essa barreira que nos coloca sempre no mesmo ponto e consegue viver uma vida com mais facilidade, com mais tranquilidade, porque os perrengues, gente, do dia a dia sempre vão acontecer. Mas quando a gente amadurece, quando a gente cresce, quando a gente consegue ver, entender as nossas emoções, né, quando a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções e o que o outro repercute na nossa vida, o que o outro às vezes respinga das suas coisas na nossa vida e a gente dá esse limite, a gente consegue viver melhor sim, porque o outro não pode influenciar as nossas decisões, o outro não pode influenciar a forma como eu vou viver a minha vida, o outro não tem o poder de estabelecer se eu vou ser feliz ou não. A decisão é tua, mas é só a gente precisa entender quais são os obstáculos que nos colocam nesse caminho para que a gente possa sair de onde a gente está para um patamar a mais, né? E isso é só com autoconhecimento, com desenvolvimento, é ter a vontade de melhorar, a vontade de se desenvolver, vontade de entender as nossas barreiras, para que a gente possa crescer e evoluir. Porque o amadurecimento, na verdade, ele vem somente a partir das nossas vivências, né? Com a dor, muitas vezes, a gente aprende ali, ó, na dor, no dia a dia. E infelizmente, né, muitas vezes na dor. E a gente não pode deixar que os outros também vivam. A gente não tem esse poder, né, de interferir nisso, que os outros também vão viver as suas dores. A gente não vai abandonar, mas a gente não vai viver a vida do outro. A gente vai apoiar, mas a gente não vai esquecer da nossa vida. A gente não vai dizer não para nós, para dizer sim para a dor do outro, sim para as fraquezas do outro, sim para o tipo de vida que o outro vive e dizer não para nós, para as nossas capacidades, para as nossas possibilidades, para as nossas potencialidades e para o nosso desejo mesmo de viver as coisas boas que a vida tem para nos oferecer e permitir viver isso, tá bom? Beijo no coração, fiquem em paz e desamarrem as correntes que estão prendendo vocês aí para viver uma vida melhor. Tá bom, gente? Beijo!